Lá, agradecemos a sua visita. Estamos batalhando para chegar aos 2.000 inscritos. Por favor, nos ajude. Inscreva-se. Para não perder histórias reais, lendas urbanas, crimes e curiosidades, contamos contigo. O mistério do conclave, onde homens escolhem um pastor e o céu sussurra seu nome. Na quietude solene do Vaticano, quando o sino do fim toca e o trono de Pedro se esvazia, o mundo cristão prende a respiração. Um ciclo se encerra, seja pela morte ou pela renúncia de um papa, e o coração da Igreja Católica entra em um tempo de espera sagrada. É quando surge uma palavra antiga, quase mística, que ecoa pelos corredores de pedra e reverbera nas mentes dos fiéis: conclave. Mas afinal, o que é esse ritual envolto em mistério, tradição e fé? E por que ele mexe tanto com o imaginário do mundo todo, católico ou não? Vamos embarcar numa jornada até o coração do Vaticano, onde a fumaça se transforma em sinal divino, e homens vestidos de vermelho se isolam para ouvir a vontade de Deus. A origem de um ritual sagrado. O termo conclave vem do latim conclave, que significa com chave, ou seja, trancado com chave. É um nome adequado para um processo que exige sigilo absoluto. Desde os primeiros séculos da Igreja, a sucessão do Papa era motivo de grandes tensões políticas, disputas regionais e até mesmo guerras. Não demorou muito para os fiéis perceberem que algo mais espiritual e reservado era necessário. Foi no século XIII, em 1274, durante o Concílio de Lyon, que o conclave assumiu a forma mais próxima do que conhecemos hoje. O Papa Gregório X, incomodado com as longas disputas papais, a última havia durado quase 3 anos, estabeleceu regras severas. Os cardeais deveriam se reunir em local fechado, isolados do mundo exterior, sem luxo ou distrações, até que um novo Papa fosse escolhido. Sem comunicação, sem interferência. Apenas oração, reflexão e votação. Esse isolamento não era apenas uma questão prática. Era simbólico. Era como se os cardeais precisassem, por alguns dias, viver fora do tempo, desconectados do mundo dos homens para escutarem, em silêncio, o sussurro do Espírito Santo. A morte do Papa. O primeiro sinal. Quando um Papa morre, inicia-se um protocolo solene. Um dos primeiros a ser chamado é o Camerlengo, o administrador da Igreja nesse período de sede vacante. Ele verifica a morte do pontífice e remove o anel do pescador, símbolo do poder papal, destruindo-o cerimonialmente para evitar fraudes. É um tempo de luto, orações e homenagens. O corpo do Papa é velado, exposto para os fiéis, e sepultado nas grutas vaticanas. Durante esses dias, os cardeais de todo o mundo são convocados a Roma. São eles que formarão o colégio eleitoral, chamado de Colégio dos Cardeais. Quem pode votar? E quem pode ser Papa? Apenas cardeais com menos de 80 anos de idade têm direito ao voto. No total, são geralmente cerca de 120 eleitores, embora o número possa variar um pouco. Mas aqui está algo curioso. Qualquer homem batizado pode, teoricamente, ser eleito Papa. Não precisa ser cardeal, nem sequer bispo. Basta ser católico e homem. Na prática, porém, todos os papas modernos têm sido escolhidos entre os cardeais. Uma vez reunidos no Vaticano, os cardeais se hospedam na Casa Santa Marta, uma residência interna criada para recebê-los com conforto, mas sem ostentação. Ali, cada detalhe é vigiado para garantir o isolamento. Celulares são proibidos, janelas são cobertas, e até as redes Wi-Fi são desativadas. A entrada no conclave, a caminhada sagrada. O dia da votação é precedido por uma missa chamada Proeligendo Pontífice, ou seja, pela eleição do novo Papa. É um momento emocionante, quando o mundo todo se volta à Basílica de São Pedro em oração. Após a missa, os cardeais caminham em procissão até a Capela Sistina, ao som do hino medieval Veni, Creator Spiritus. Vem, Espírito Criador. Não é apenas um gesto cerimonial. É uma súplica por iluminação divina. Ali, debaixo dos olhos eternos do juízo final de Michelangelo, os cardeais fazem um juramento solene de sigilo e fidelidade. E então, as portas se fecham. Literalmente. É o momento em que o mundo para, e a Igreja entra em estado de espírito puro. Recolhimento, oração, voto. Como acontecem as votações?
O conclave funciona como uma sucessão de votações secretas. A cada dia, podem ocorrer até 4 votações, 2 pela manhã e 2 à tarde. Cada cardeal escreve em uma cédula: Eligo in summum pontificem. Escolho como sumo pontífice, seguido do nome do candidato. Eles vão até o altar, dobram a cédula e a colocam numa urna em forma de cálice. Após cada votação, os votos são contados e lidos em voz alta por 3 cardeais escrutinadores. Se algum candidato receber 2/3 dos votos, ele é o novo Papa. Se não, a votação continua. As cédulas são então queimadas em um forno acoplado a um sistema de fumaça. A fumaça preta, produzida com substâncias químicas, indica que nenhum Papa foi eleito. A fumaça branca, sinal de pureza e luz, anuncia ao mundo: Habemus Papam, temos um Papa. A aceitação e a escolha do nome. Quando um cardeal atinge os 2/3 necessários, ele é abordado por uma pergunta simples e poderosa: aceitas tua eleição canônica como sumo pontífice? Se ele disser sim, e a decisão é pessoal, pois pode recusar, imediatamente é considerado o novo Papa. Nesse momento, é perguntado: com que nome queres ser chamado? É aí que nascem nomes como João Paulo, Bento ou Francisco. A escolha do nome é simbólica e poderosa, pois indica a direção espiritual e pastoral que o novo Papa pretende seguir. A apresentação ao mundo: Habemus Papam. Enquanto o novo Papa se veste com suas vestes brancas, os cardeais prestam juramento de obediência. Minutos depois, o mundo se reúne na Praça São Pedro, com olhos fixos na varanda central da Basílica. O cardeal protodiácono então aparece e proclama: Annuncio vobis gaudium magnum, Habemus Papam. E o nome é anunciado. Quando o Papa surge pela primeira vez, o silêncio se transforma em comoção. Os sinos tocam. A multidão chora. A igreja respira. E um novo capítulo começa. Casos históricos e curiosidades. O conclave mais longo da história moderna foi o de 1830 a 31, que durou 50 dias. O mais curto, o de 1503, que durou apenas 10 horas. Em 1978, tivemos 2 conclaves no mesmo ano, com a morte de João Paulo I após apenas 33 dias de papado. Em 2013, o conclave que elegeu Francisco foi marcado pela renúncia de Bento XVI, o primeiro Papa a renunciar em quase 600 anos. Mistério, fé e humanidade. O conclave é, em essência, um retrato da própria Igreja, humana e divina, política e espiritual, solene e silenciosa. Não é uma eleição como outra qualquer. É um ato de entrega. Num mundo acelerado, onde as decisões são tomadas por algoritmos e estatísticas, o conclave permanece um dos últimos bastiões do mistério e da transcendência. Um chamado à escuta. Uma pausa sagrada para que, em meio ao silêncio, Deus fale. E quando a fumaça branca sobe aos céus, não é apenas o nome de um homem que se revela. É a manifestação de uma esperança que renasce. A de que, mesmo em tempos sombrios, há sempre um pastor disposto a carregar o cajado de Pedro.